E a gente tem muitos questionamentos, né? A gente sabe que o ferrajamento do cavalo marchador, né, é muito questionado ainda, né, por teorias que, né, eles acham que vai melhorar a passada, que vai gesticular melhor esse movimento, né? E na verdade acabam esquecendo da saúde principal do cavalo, né? Na verdade é o que sempre a gente fala, né? O cavalo é puro marchador ou ele está sendo formado marchador, né? Com os recursos que tem, né? Fazendo ele gesticular mais, né? E isso a gente vem, né, há muitos anos, né, tentando passar isso, né, para a classe, né? Que aqui tem muito boa consciência sobre isso, né? Que o Marcelo já tem essa consciência que prioriza, né, a saúde do animal e da raça muito pura, né? Que realmente é marchador, né? Não feito um marchador, né? E uma das coisas assim que sempre me ajudou em diferentes modalidades é a interpretação do casco como um todo, né? Como um geral, né? Eu acho que é o primordial dentro do ferrajamento, indiferente da raça, indiferente do esporte que a gente está se tratando, né? A nossa percepção de você olhar para o cavalo, você olhar para o casco e observar as informações que ele está mostrando para a gente, está tudo na frente ali. É questões da gente ter, né, um olho mais acurado, né, que com o tempo a gente vai treinando, né, e as coisas, os caminhos se abrem muito para a gente tomar decisões, né, e não ser agressivo, respeitar sempre a anatomia, principalmente no cavalo adulto, que a gente não existe correção, mas sim a gente vai facilitar o caminho dele. Não quero brigar com aquela deformidade que ele tem, e sim, né, facilitar a movimentação dele e normalmente preservar mais essas estruturas, evitando as lesões, né? A gente ter uma carreira mais longa do cavalo, né? Então, eu acho que, assim, de uma maneira geral, eu divido o ferrajamento, né, em 3 etapas, né? Desde o nascimento do potro, né, que é na minha opinião, uma fase muito importante na vida, né, que é um momento de correção, um momento que a gente tem de realmente, né, fazer essa correção num potrinho que vai comprometer a vida inteira dele, né. Então, dá trabalho, dá pegar um potrinho, tudo, mas o custo-benefício, né, da gente perder esse tempo com esse potrinho, já desde 1 mês de vida, 2 meses de vida, a gente vai ter um animal, né, muito melhor para a vida inteira dele, né? Então acho que é muito válido, muito importante, né, essa questão do fator, né, de cascamento em potros, né? O outro fator é o que a gente pode, né, pensar em conforto, né, lembrando dos cavalos adultos, conforto e estabilidade. Isso a gente vai preservar mais as estruturas dele. Então a gente vai fazer o quê? Prolongar a vida atlética desse animal, evitando, né, lesões que na maioria das vezes são causadas simplesmente por um desequilíbrio de casco. Não tem outra coisa na minha cabeça que não diga que é justamente relacionado. A gente está com um fator, né, que é uma base em cima de uma massa grande, e essa base está irregular, está desequilibrada. Então tem força errada agindo totalmente, mesmo com o cavalo parado, mesmo com o cavalo movimentando, né? Então é muito importante isso, né? E em conjunto com a parte clínica, com a parte veterinária, o ferrajamento voltado, né, mais um ferrajamento ortopédico, auxiliando o tratamento de lesões, né? Aí a importância da ligação do ferrador com o veterinário, né, de montar a linha de raciocínio, né, do ferrajamento, né, estudar o animal, estudar a anatomia que a gente tem na frente, a distorção do casco que tem, né, não simplesmente, eu sempre falo isso, que, né, nós não podemos se prender em receitas, né, em ferraduras indicadas, né,
Essa é a minha percepção, né? Por exemplo, um problema de navicular, uma ferradura oval, né? Enfim, eu acho que o caminho não é esse, é simplesmente você interpretar, examinar o cavalo que está ali, né? Para você tomar a decisão de qual o melhor caminho a se tornar. E isso em conjunto com o veterinário que estudou o caso, estudou a lesão, o ponto exato onde está a lesão. Isso vai ajudar muito e a gente com certeza vai ter muito mais resultado, né, precisão no treinamento ortopédico. A anatomia funcional do caso. Isso é uma importância a gente ter bem claro na cabeça, né? As principais funções, né, da cápsula do casco, né? Que é a absorção do impacto, do choque, né? Auxilia na transferência da carga, né? De toda a estrutura óssea do cavalo, protege, né, as estruturas subjacentes e proporcionar aderência durante a locomoção. Quando a gente fala de pé de cavalo, o que é se trata de pé do cavalo? Nada mais é do que a cápsula do casco, queratinizada e seus componentes. Ou seja, é uma continuação do tecido epidérmico, né? Diferente composição, né? Vamos dizer, um tecido mais queratinizado, né? Então, ao mesmo tempo que ele é firme, o casco é totalmente flexível. E muitas das vezes as pessoas imaginam que o casco ele não se molda, ele vai para todo lado. A ação de força que vem do solo, a ação de força que vem do próprio animal, esse casco ele vai expandir, ele vai distorcer. Então, isso tem que ser claro na nossa cabeça que sempre vai ajudar nas decisões do ferrajamento. Que com pequenas ações, às vezes a gente não precisa, né, fazer aquele ferrajamento todo, né, a invenção de moda, né, que as pessoas às vezes complicam. Não precisa disso, né? Às vezes um simples casqueamento bem feito, né, e uma açãozinha que você faça no ferro, pum, você vai lá, o bicho flui mais, né? Trabalha muito melhor. Eu ia perguntar assim, questão de potro. Às vezes, vamos supor, você pega um potro e começa a fazer aquele trabalho na sua linha de raciocínio ali, e depois, com o tempo, você muda um outro ferrador que já tem outra maneira. Já tem, né? Assim, complica muito essa... Complica. Se a linha de raciocínio dos dois, né, não segue o mesmo direção. Começa um trabalho, exatamente. Já tem um conhecimento, já sabe o que tem que fazer. Aí depois chega um certo tempo, uma outra pessoa. Chega uma outra pessoa que quer mudar tudo, né, com uma outra linha de raciocínio, né? Isso, quem perde é o animal, né? Porque, né, foi começado, né, teve uma estratégia, né, vamos dizer, um profissional traçou uma estratégia para esse potro, né, caminhar bem, né? Então, é importante, eu acredito, né, que dê continuidade nessa linha, né? Para realmente ter precisão nisso, né, Edson? Acho que, né, essa divergência, né, de tipo um profissional, né, depois outro com totalmente outra teoria, o bicho vai perder, né? O bicho vai comprometer, né, sem dúvida. Né? A gente sabe que a gente tem aquele estojo, né, uma proteção, um tecido mais queratinizado, e internamente isso. Nós temos, né, uma ossatura, tem uma segunda falange, a terceira falange, o navicular, tendões, ligamentos, que estão interagindo ali com a movimentação, né? E a todo momento, né, elas estão trabalhando. E se tem a distorção novamente, será que não vai ser prejudicado essa sincronia da movimentação, né? E aí o desenvolvimento de futuras lesões. Né? A queratina é a principal estrutura, né? A principal proteína, né? Da estrutura do casco, né? Da cápsula do casco, né? Então, o processo, né, de queratinização, as proteínas e as fibrilhas, elas são modificadas e com isso elas são reticuladas, formando, né,
o estojo, né, por inteiro, né? Da origem à camada germinativa que vai formar, né, os túbulos, né, que vai dar origem a todo esse processo. A epiderme é o que a gente, é o tecido mais externo, né, o que a gente consegue visualizar, né, propriamente, né. Então ele é composto, né, pelos túbulos, né, que são, né, eles são bem agrupados, né, então bem compactados e eles têm uma sincronia, né, que vai fazer toda essa mecânica do casco aguentar o choque, aguentar, né, toda essa carga. A epiderme, que é que a gente não consegue ver, né, se um casco está sadio, se o casco, né, está mais interna, né, uma derme, né, e ela origina, né, dos túbulos córneos que são gerados, né, a partir de pequenas projeções, ou seja, né, a gente chama que essa origem, né, elas são as famosas papilas. Olha que imagem bonita aqui, ó. Nossa. Isso são as papilas. Então isso que vai dar, né, na camada germinativa, vai dar origem ao crescimento, ao casco novo, né? Essa bem aí em cima, debaixo do pelo, né? Isso, é. Todas essas... Papila coronária, né? Isso, exatamente. É daí que cresce a unha, né? Exatamente. É aí que começa a formação do casco novo. Então, se a gente pensar um pouquinho mais longe, se nós temos uma distorção na cápsula do casco, e a gente com certeza vai ter uma pressão na banda coronária, nós estamos interferindo no crescimento do casco novo. E isso é de suma importância para o ferrador, porque fica aquele cavalo difícil de ferrar. Né? A gente volta, né, durante ferrando o cavalo, foi difícil, a gente volta quando acabou o ciclo dele e aquele cavalo está difícil de ferrar de novo. Aquilo lá parece que, poxa, quantas vezes, né, a gente não, né, nós ferradores, né, até a gente, né, criar uma certa experiência, você volta para ferrar aquele cavalo, ou você já pensa antes, né? Não gosto. Amanhã é dia de ferrar aquele cavalo difícil, nossa, é um sofrimento, as coisas não fluem, né? O porquê? O crescimento do casco está sendo sempre errado. A gente não está conseguindo ter precisão para, né, fazer um ferrajamento hoje, permanecer o ciclo do ferrajamento bem e a gente voltar lá e as coisas estão no lugar. Pô, o cavalo tá gostoso de ferrar ele agora, porque você direcionou o crescimento do casco novo correto. Né? Uma pressão errada nós vamos ter, além, né, de distorção na banda coronária, nós vamos ter também um prejudicamento na vasodilatação, né? Na circulação sanguínea, que vai irrigar isso. Então, muitas das vezes o cavalo, esse cavalo de parede ressecada, esse cavalo tem parede ruim, será que realmente ele tem esse problema? Ou tem uma distorção lá que está... É como a gente pressionar a unha, ele vai ficar branquinho. Imagina um cavalo, né, de 500 kg pisando errado. Essa compressão, né, atrapalha a vasodilatação, a irrigação, a nutrição, esse estojo vai ficar comprometido. Ele vai ser um estojo fraco. Né? E esse estojo está ligado pelas lâminas nas estruturas importantes. Né? Então, se está tudo torto, está ligamento torto, tendão torto. Está todo mundo mesmo. Torto, o cavalo dentro da mochila ele já está sofrendo esse estresse. Uma coisa importante também, a epiderme, a cápsula do casco, a parede muralha, né, ela não tem a mesma densidade. E isso a gente percebe grosando, né, a muralha. Então, ela, da externa para a interna, ela vai mudando essa densidade. E a gente divide isso em 4 zonas. Né? E ao contrário também do que muita gente pensa, né, os túbulos eles não estão certinho, alinhadinho. É um emaranhado, assim, uma estrutura. Né? Isso aqui, quando ocorre as distorções, tudo, né? Pode haver fratura no casco, né? As rachaduras de quartos, rachaduras de pinça, né? Mas isso é importante que a gente, né,
tem essa sensibilidade, né? Até nós temos um caso, como que chama aquele cavalo da foto? Daqui? Segredo. Segredo que eu te mandei? Isso, Segredo. Segredo é um caso bem legal. Secreto. Secreto. É um caso bem legal que a gente vai falar dele, que é uma foto que eu coloquei agora aqui. Né? Então, isso vai nos ajudar em muitas ocasiões, que é o limite, vamos dizer, até onde eu posso glosar isso, até onde, né, eu posso formar esse caso que eu tenho que respeitar isso. Que pode ter alguma alteração interna que eu não tenho uma imagem, eu não tenho, né, esse recurso, mas eu tenho essa sensibilidade, né, do estojo, né, como funcionam essas estruturas. Né? Importante também a gente saber que a linha branca, né, que é a junção ali, né, um ponto de referência ótimo para a gente, desde posicionamento do cravo, tudo, né, a gente não invadir isso, né, para a gente não causar um problema maior, ela não está só na muralha, ela contorna a sola inteira, né, por baixo. Olha como que ela vem desenhada, ela vem da muralha e vai para a sola. Então ela está fazendo essa conexão, essa junção, né, do tecido mais queratinizado com o tecido sensitivo, né? E para segurar realmente essa ossatura aqui, ela está solta dentro da cápsula do casco. Se molda muito isso daqui. Não sei se é pertinente agora, mas eu queria agora ou depois ouvir sua opinião sobre essa broca seca ou doença da linha branca. A gente tem esse problema lá também. Tem bastante? Cara, tá aumentando, sabe? A gente tem desbridado bastante, tirando bastante estojo fora até onde chegar ao final. Né? E depois eu queria ouvir sua opinião sobre eu não sei se é agora ou... Não, pode ser agora. Ver o que acha melhor. Minha visão disso daí, a gente tem assim, dois caminhos que podem levar a isso. Né? Uma é o fator do ambiente, né? Ver se, né, o ambiente, às vezes, o clima é muito úmido, né? O tipo do terreno que eles ficam, né? E o outro fator mecânico. Às vezes tem cavalos que têm a predisposição de esparramar aquele casco, de desequilibrar muito fácil. Né? E se a gente não antecipa isso, ele não vai ficar o período do ferrajamento bem. E aí você começa a ter um descolamento, né, das lâminas, né? E isso é porta de entrada. E cada vez mais subindo, né? Essas são as brocas secas, né? Mas tem muito associado com o fator mecânico. A gente tem que dar uma investigada nesses fatores mecânicos. Entendi. O porquê que, tipo, ela vai ter essa infecção se ela tem uma porta de entrada. E se o estojo ele está sadio ali, né, ele está organizado, ele está compacto, é difícil ele ter essa porta de entrada que vai levar a subir lá no nível da coroa, por exemplo, né? Então, às vezes não sei, né, a genética se foi mudada ou é antiga. Não nada. A gente procura, além disso, né? Assim, é unanimidade a necessidade de você abrir isso. Né? Unanimidade a gente aqui, né? E a gente tem feito também, eu acho que o casco fica completamente desestruturado quando você... Sim, quando ele brilha, um ponto de umas ferraduras. Sim. Tipo, de vez em quando o Flávio puxa pra gente um guarda-casco ali para dar uma estabilizada. Talvez não rachar, por exemplo. Uma coisa não, assim. é fundamental, né? Eu queria ouvir sua opinião sobre as graxas também. A gente usa umas graxas para tentar dar proteger de água ou sei lá. A graxa sim. O que você acha? Tipo cascovitan, casco não sei o quê. E os suplementos, né? Bioroof, Querabol, etc. Qual é a sua opinião aí sobre isso? Com relação às graxas, nós temos que investigar muito essas formas. Né? A gente sabe que tem N produtos aí, mas muitos comerciais, né? Vamos dizer, né? Não só pensam no dinheiro, né? Não investigam no que funciona realmente para o casco. E muitas das graxas, elas têm vaselina na conformação. Às vezes não fala na composição. Mas o porquê? Para dar volume, né? E ela é barata, um custo barato, né? Do que um agente... Petróleo, né? Exatamente. Então, isso o que na minha percepção faz? Você passa, hidrata, ela fica bonita. Por cima são só não penetra.
E tem um fator, que ela cria aquela borra. Às vezes a gente, ferrador, vai lá, vai grosar, gruda tudo na grosa, fala, desgraça dessa graxa, né? E isso, você está abafando a coroa, né? Onde vai formar o casco novo. Isso é ruim, é prejudicial. Né? Então, eu acho que assim... Você não usa de... Não, eu gosto, mas assim, tem que ser muito bem elaborado. Tem que ter certeza daquele produto seja bom, né? Eficaz, né? Que, na minha opinião, o sebo de carneiro é ótimo. Né? Coisas, agentes naturais, né? Que não vai, né? E com cautela, eu acho que não precisa ser isso passado todo dia, né? Enfim, a não ser um cavalo que tome, por exemplo, um cavalo de hípica, por exemplo, muitas das vezes toma banho todo dia. E a ação do shampoo, ela vai desidratar esse casco. A gente tem esse caso lá também. Tem um grupo de cavalos que tomam banho todo dia. Com frequência, e se não todo dia, muita frequência. Sim. Mas também não precisa passar aquela camada de graxa. De graxa. Além de gastar dinheiro, não tem. Exatamente. Tem cultura, tem que levar em conta isso também. Também A graxa. Você está botando um meio de cultura. Exatamente. Para fundo. Dá e ficar, né? E a graxa pode ser passada antes do banho, para você impermeabilizar um pouco esse casco, e a ação do shampoo e ressecando isso daí diariamente. Né? E questões de suplemento, eu acho que assim, eu gosto muito do Querabol. Tem outras marcas assim que são boas também, mas não é válido, não adianta de nada se a gente não tem primeiramente um casco equilibrado. Por conta de vascularização e tudo. O Querabol parece perfeito dele, é bem demorado, né? Assim. É longo. Porque a gente, né, o que ele muda? Ele vai mudar o crescimento do casco novo. A gente vai ter essa diferença do casco mais sadio, um casco melhor, durante um bom tempo, né? Uns 8 meses, né? Exatamente. O casco começou a crescer lá em cima, chega lá embaixo. Já começa a chegar na linha de cravo, que você coloca os cravos lá que aguenta mais, né? Ele já tem uma certa flexibilidade, ele está mais nutrido. Ele não vai, né, interferir naquela cápsula que a gente estava. Aquilo lá vai crescer, aquilo lá vai empurrar a unha velha que já está lá, já nasceu assim, né? Ela vai interferir no casco novo, né? Mas ainda assim, eu acho que, um resumo assim, acho que é jogado muito dinheiro fora. Entendi. Com graxa e com suplementação, se a gente não tem a base ainda muito bem feita, né? Um casqueamento muito bem feito. O nome comercial dessas graxas, você cita alguma? Daqui do Brasil? Eu não confio em nenhuma. Então vamos ficar no sebo de carneiro mesmo. Melhor coisa, né? Se der lá, faça acesso, ótimo. É ótimo. Põe a latona lá, deixa lá. Um solzinho para derreter. Melhor coisa. Então, dando continuidade na anatomia, né, do casco, né, essa visão a gente tem que ter na mente, né, uma visão que ajuda muito a gente, né, tomar decisões, né, no ferrajamento, né, porque tudo está solto, né, a terceira falange, e está tudo se mexendo conforme o cavalo movimenta, conforme o esporte, né, e tudo é um conjunto. Por exemplo, as barras e a ranilha, ela tem um importante papel de sustentação para isso, né? De sustentação para o coxim digital, né? Para aguentar todo esse aparato, né? E isso daqui não começar a descer muito e a gente tem uma espessura de sola reduzida, fina, os cavalos espalmados, com a sola rasinha, que sente, ele vai andar, ele vai pisar numa pedra, ele vai sentir, né? Então, é um conjunto todo. Nós temos que preservar o máximo possível essas estruturas, manter no lugar correto. Olha que marca bonita. Temos uma terceira falange, tecido sensitivo, né, as papilas, a cápsula do casco, né, muralha, tudo se conectado. Né, as fases dos tecidos diferentes, né? Tanto lá na sola, a proteção da sola que a gente vê, né? Mais queratinizada, mais dura. E imagina como se fosse um calo na mão da gente, né?
que ela está ali para proteção do tecido interno, né? E ajuda muito na distribuição de carga. É a mesma coisa a gente pensar, vai ferrar esse cavalo, vamos lá, tira sola. Agora vamos pôr uma palminha para proteger. Pô, então vamos tirar, né? Vamos preservar isso daí, é o calo da muita gente. Vamos tirar o que realmente é necessário para você ter precisão, né, no casqueamento, né? Mas eu quero meu casco forte para ele pisar, né? Uma pedra, um pau, né? Enfim, E a proteger. sola também dá estrutura, né? Sim, sem dúvida. Né, desde sola, a ranilha e as barras, né? Elas ajudam a sustentar o coxim digital que vai permanecer, né? O apoio para a estrutura óssea, né, do membro. Né? Olha como que trabalha, né? Isso internamente, né? Quando o cavalo flexiona, quando, né, aterriza isso, tudo se movimenta. A terceira falange ela se movimenta, todo o estojo ele expande, a parede que a gente acha, né? Olha A como ela tração dilata. sobre as lâminas, né? Que É o muito. osso mexe. As lâminas estão sofrendo essa, né? Totalmente, toda hora. O cavalo pisando, o cavalo trabalhando, né? As articulações trabalhando, tendão, ligamentos, sofrendo Acho que olhando isso também dá para entender um pouco o que você falou da doença da linha branca, né? Você imagina quanto essa linha branca, Sim, por causa da ação mecânica também, De fora, lá, tá dando fora- essa casca, né? sim. fora a ação dos Pode ter muito excesso de glose na parede? Pode ser também, né? Mas eu acredito, na maioria dos casos que eu pego, é um estojo que às vezes ele não está bem equilibrado para a anatomia daquele cavalo. Né? A gente tem que reduzir essa alavanca ao máximo. Por exemplo, Muita asa. exato, né? Muita saia, a gente chama de saia, asa, né? Então, se a gente tem uma deformidade, se está esparramado esse casco, a partir do momento que o cavalo pisa, tudo expande. E você está causando uma força muito maior nessa linha branca. É como se fosse um velcro, né? Exatamente. É como se fosse um velcro, as lâminas, a linha Um aranhado de tudo lâminas, funcionando. assim. Na hora que puxa, Ele descola. descola. Vai descolando. E aí, se a gente tem um fator lá, né, de ambiente, né? Algum fungo, alguma bactéria, aí a gente perde o controle. Os autores falam que a maioria dos fungos, quando você pega esses cavalos que têm doença da linha branca, a maioria dos fungos que cresce quando você analisa esse material da doença da linha branca, é difícil de matar no laboratório. Então a gente fala desses produtos com cloro, com hipoclorito de sódio, é porque realmente essa infecção fúngica que vem é difícil de controlar. controle. É difícil de controlar. Mas eles falam também que se você não melhora isso que o Túlio está falando, Fator que é essa mecânico, tensão né? sobre as lâminas, esse velcro, por algum motivo esse velcro está esticado. Em relação aos pisos modernos, né, de pistas, né, aquele que usa muito bidim, que tem aquele efeito de mola, o que será que está acontecendo? Foi a evolução da veterinária que está diagnosticando mais lesões? Ou esse piso, esse efeito de mola que está causando mais lesões? Né, essa ação de mola. O cavalo não Que é nasceu o para piso isso. da pista lá na Nacional Eterna, né? Grama, né? É terra. Então, isso já vem muito, né, muito polêmico nos estudos, né, desde de contramão que as pessoas, né, que desenvolveram esse piso, né, afirmam que é bom, porém na equipe de desenvolvimento desse piso, né, sintético não tinha alguém muito bom de biomecânica. Vocês conhecem esse piso de bidim? Piso de quê? Bidim? Não. Ele parece um paninho Na areia, no piso de areia, você coloca essa fibra. É uma fibra. tipo um É tipo TNT. um tecido, entendeu? Você mistura, ele vem bem picadinho, você mistura com a areia e fica extremamente macio. Então, A gente fala que tem esse efeito de mola. e aí a gente tem cada vez diagnosticado mais cavalos com problema de De uns ligamento, tempos para cá. tendão, ligamento, porque esse piso leva a extensão máxima e depois para tirar essa mão do chão você também Esse tem que ter efeito de uma... mola, como a gente tração. numa cama elástica. É que nem você ficar pulando na areia fofa.
Para não dizer que também não é tão liso quanto a areia nos movimentos laterais. Senão ele dá as travadinhas onde o boleto vai. Você vê como ele afunda e fica um pouco, tem esse porque é mole, a hora que o cavalo na velocidade vira, o casco fica e a articulação vira, ele fica travado embaixo e o meio começa a torcer. É utilizado em todas as modalidades esportivas? No hipismo Mesmo agora clássico, no tambor de baliza, etc. Vai, né, interferir, né, na saúde do animal, né? Se você tem uma pista mais pesada, uma pista mais leve, né, vai mudar todo o processo, né, de aceleração, de desaceleração. Então muda tudo, né, a biomecânica, né, do animal, né? Essa força que vem do solo, né, por isso a importância da gente, né, saber o trabalho que esse animal faz, o movimento que ele faz, tipo de piso que ele trabalha, é muito importante para a gente, né, definir acho que se num piso duro vem muita reação do solo, nesse piso muito mole vem pouca, o que é ruim também. Sim. Porque o cavalo faz um baita esforço e não tem a empurrada de baixo para cima. Então, o piso estando um pouco firme, isso ajuda o cavalo a sair. Um piso muito mole morre. De repente, mesmo que em lesões diferentes, né? Uma lesão de concussão e uma lesão de tendão. Exatamente. Então, Perfeito. é o que a gente estava falando, na pista onde os marchadores fazem prova, o piso é duro, é sem muita lesão de osteoartrite, muita lesão óssea. E os cavalos lá da hípica, por exemplo, a gente vê muita lesão de tendão, muita lesão de ligamento. Por causa da coisa da cavalo cai, feito de mostra, né? e perde a impulsão do solo, né? Mas a gente tem essa percepção, né, de que tudo é importante, né? O ambiente que ele vive, o piso que trabalha, né, de tudo, né? Essas ações e forças, né? Então isso é de suma importância, né, para a gente fechar melhor o raciocínio, né, de toda a complexidade, né? Olha, esse desenho é bacana porque a partir do momento, isso é um casco que estava sem ferradura e ele pisando na terra, na areia, enfim, a gente tem uma distribuição de carga muito grande e tem uma sustentação de todo o aparato, de todo o eixo ósseo. E a partir do momento que a gente ferra ele, a gente afasta o casco do chão, nós, além de, né, promover uma certa alterância na propriocepção do cavalo, né, nós causamos mais força. E na maioria das vezes, forças erradas. Porque se nós afastamos, ele já não tem a mesma distribuição de carga se estivesse pisando somente com o casco. Então, consequentemente, vai ter uma alteração de força muito maior. Toda a estrutura óssea, todo o eixo ósseo, ele vai empurrar tudo muito para baixo, forçando mais a conexão das lâminas. Aí você fala o cavalo é espalmado de sola. Às vezes é só esse eixo Que ósseo que está descendo. tudo. O equilíbrio, às vezes, não está na melhor forma, mas não diria jamais assim, aquele ferrador está ferrando o cavalo errado, ele é ruim. Não é isso. Às vezes a experiência dele não está prevendo a lesão que pode agravar aquele cavalo. Então, essa é a diferença. Não, todo mundo vai lá ferrar um cavalo, ele dá o melhor, ele não quer que o cavalo manque, ele não quer, mas às vezes ele não interpretou aquele animal, aquela conformação do cavalo. Ele está cometendo um erro, né? Não porque ele quer cometer aquilo lá, mas porque ele não soube interpretar a anatomia e a funcionalidade do membro todo. Né? Então, a maioria das vezes, a precisão do ferrador de interpretar e prever uma lesão com esse cavalo, ele é mais espalmado, a ossatura dele, olha a conformação dele, ele tem uma tendência a ficar achinelado. O que a gente pode intervir nisso? Através de um ferrajamento. O que a gente pode fazer, né, com poucos recursos para ele permanecer o ciclo do ferrajamento bem e a gente não cair nessa rotina de forças erradas, né, que aí começa a agravar.
uma estratégia com isso, né? Se eu pego um cavalo, que, por exemplo, ele está deformado, se está tudo baixo, sem dúvida, eu gosto muito de fazer essa distribuição de carga, pensando no cavalo da natureza, pensando nisso aqui. O que eu preciso? Eu preciso da sustentação. Né? E a linha, né, que a gente sempre adota é o que menos a gente tem riscos, né? Então eu quero fazer um ferramentamento e não quero arriscar tanto, mas eu tenho essa consciência de um cavalo na natureza, como funciona, e não necessariamente vai ser obrigatório ele permanecer com isso o resto da vida, né? Depois que você conseguir remodelar esse casco. Eu mudei o estojo de corda, eu mudei o equilíbrio, eu já tenho solidez nesse casco. Se eu consigo manter, eu não preciso mais de um aparato, nada dele. Então, essas interferências é o que me ajuda muito a pensar nisso. Diferentes lesões, diferentes, porque a hora que o momento que distorce esse casco, é a primeira coisa que eu quero arrumar. Essas questões, né, de talão que eu vou falar, né, talão projetado para frente, sola rasa, isso é uma bola de neve. Isso causa muita lesão. Eu diria um pouco além, é a origem de várias lesões, né, para cima do membro do cavalo. Bastante cavalo ali que sistema de amortecimento, os bulls bem esmagados, né? Você pega no bulbo ali, o cavalo não aguenta. Mas você olha aquela ferradura, você olha aquele desenho ali, segundo do cavalo ferrado, olhando ali de trás, você entende por que dói tanto, porque esmaga tanto o talão, né? Porque tudo está repuxando, né? E tem uma fórmula, né? Tem uma fórmula, que eu acho que é bom a gente nunca esquecer, né? Pressão é força sobre área. Aqui, você tem toda essa área, né? Então, conforme a área aumenta, isso aqui diminui. A conta diminui. Olha lá no de cima, no segundo, né, Túlio? Exatamente. A área que você tem É só isso aqui. né? Então, É a barra de ferro. você bota o valor da área lá para baixo, o que acontece com a pressão? Vai lá para cima. Pressão, mas você não entender o que está doendo. É só lembrar, pressão é força sobre ar, né? E a força é o peso do cavalo, os Espaço, né? Tudo. Cavaleiro em cima. Isso aqui é outro fator que a gente, na verdade, pode controlar mais ou menos. Mas a área de apoio a gente pode mexer. Alterar ela, né? Eu já tem mais um negócio. Não, mas é isso. Fica bom. Não, tá legal. Fases do breakover. Em cima, nesse esqueminha de cima, nós temos um cavalo que teoricamente estaria achinelado. E isso ele já vai dar outra direção para a gente pensar nos marchadores. Então o que acontece? Breakover é aquele momento que começa a tirar o talão do chão, o momento da passada dele. A hora que esse casco parte do chão. Né? Então, num casco, né, mais achinelado, você vê que o membro ele começa a se projetar muito para frente. Toda a palheta do cavalo, toda a estrutura, o corpo do cavalo vai muito para frente. O casco fica lá para trás, né? O casco fica para trás. Ele é um cavalo bem achinelado. Então, o que acontece se a gente olhar esse animal, ele passando, você avaliar ele na lateral, como que vai ser o voo do casco desse cavalo? Ele vai ter uma dificuldade grande para tirar essa mão do chão, certo? Então, ele está passando muito peso em cima do casco que ele não consegue. Ele está com aquela pinça longa, ele não está equilibrado. Só que ele está com o corpo lá na frente. Então, a hora que ele consegue tirar, que ele está no limite lá, ele tira a mão do chão. Só que como que é a movimentação dele? A tirada de mão dele, o voo, né, a parábola da movimentação vai ser assim, ó. Ele vem de uma vez e cai de novo. E por quê? Ele já está com o corpo lá na frente. Então é difícil de tirar. Ele tira, só que ele já precisa, porque senão ele vai cair, ele vai tropeçar, ele vai tudo. Então são dois atritos muito grandes. A tirada e a recepção. A aterrissagem. É isso que o pessoal gosta de ver no cavalo marchador. No marchador. Isso é uma origem, na minha opinião, muito grande de problema navicular.
Os mongalários. Muito. E se você olhar lá naquele desenho de cima, no desenho na fileira de cima, olha lá na figura do meio, quanto que o navicular, aquele que diz quanto o navicular está apertado lá atrás, nessa hora que o cavalo ainda não tirou a mão do chão. O quanto que ele a segunda falange, ela empurra tudo. E o tendão esticado empurrando atrás. Tudo, a compressão nessa região aqui é enorme. Muito grande. Ele já está sentindo dor, mas ele não está mancando. E aí pega um dia um pouco mais quente, uma prova mais extensa, pode causar um estresse muito grande para ele. Ele está aguentando, está no limite dele. E a toda passada, ele está sofrendo dor, ele está sofrendo e isso estresse. Que você falou, né? Tira a mão alto e bate no chão. Tira a mão alto, pode causar bate no chão. limite, Tira a mão alto e bate no chão. E geralmente, esse concurso de marcha aí é de meio-dia, 2 horas, 3 horas. É o horário do pico do sol lá. Né? Isso é um outro fator, que deveria ser mudado, isso, né? Preservar a saúde do animal. É igual a gente vai fazer uma caminhada, vai correr no meio-dia ou de manhãzinha no final da tarde. É a mesma coisa de bom senso, né? E já nesse esqueminha, um animal que você já ajuda ele, que você equilibra o casco, você direciona o breakover na posição correta, ele já sai com uma certa facilidade. Não é que ele vai sair muito mais rápido do chão. Não existe isso. Né? Ele vai ficar mais rápido. Nossa, meu cavalo, nossa, ele está correndo mais agora, né? A moto chegando antes do pé. Nossa. Então, para o cavalo fica mais fácil. Poxa, eu estou andando mais suave, não tem uma barreira me impedindo. Então, com certeza, nós vamos poupar muito essas estruturas. Então, se ele tira com uma certa dificuldade, às vezes, porque tem uma pinça um pouquinho mais longa, ele vai com o pezão. Né? É diferente por exemplo, num estamos falando muito de mão, mas o pé também. O pé é um conjunto. Né? Então, quando a gente consegue ajustar melhor o breakover, a parábola do voo, ela vai ser suave. O cavalo vai tirar a mão suave e vai aterrissar suave. Então são duas parábolas muito diferentes que é causado por uma pinça longa, um estojo projetado para frente. Né? E aí que entra o fator, né, de guarda-casco. Eu não vejo problema nenhum desde que seja aplicado da maneira correta. Né? E só que o guarda-casco lateral proporciona para a gente muito mais recurso de você ajudar esse cavalo realmente, né? De ajustar melhor, fazer uma pinça rolada mais. Se eu não consigo, se ainda está a conformação dele é um casco muito longo, eu posso atrasar minha parede, que seja. Né? Não preciso chamar muito na grossa, deixa o casco atrasado, a gente não vai ter problema com isso. Então aumenta muito mais o recurso, né? Principalmente em cavalos que têm desvios rotacionais, né? Que gesticulam, que eles vão buscar outra saída. Né? A gente está diminuindo essa alavanca e direcionando o breakover, que a gente pode deslocar o breakover. Né? Por exemplo, se ele tem um desvio rotacional, a gente não pode alinhar o breakover retinha. Né? Ele não vai tirar a mão ali nunca. A gente faz essas correções, né, vamos dizer, de deslocamento de breakover para tentar mudar a direção da saída de mão em potrinho. Potrinho a gente casqueia plano e na área da pinça, onde você quer que o membro comece a girar para aquele lado, você inclina a turquês, você inclina a grosa. Isso quer dizer, se o potro é periquito, você dá uma quebradinha na parede por fora. Se ele é periquito, muitas das vezes ele vai tirar a mão por fora. E é nítido que vai começar a quebrar muito esse casquinho e no medial vai esparramar, vai ficar aquela abona. E cada vez mais ele vai virar periquito. Então você tira por dentro. Tira por dentro. Só indica. Você preserva, deixa plano por fora e aí no meio você inclina para medial. Para chamar a saída. Porque fica mais fácil para ele. Como ele é muito, né, não tem nada de crescimento fechado, né, os filhos estão trabalhando ainda, né? Ele é muito molinho, Então aí ele fica, né, o tempo inteiro se mexendo, né? Você consegue rotar muito fácil, um potrinho novinho.
mas a minha experiência em Porto com desvio de carro, tanto varos quanto válvulas, o bicho conserta muito sozinho. Claro que, lógico, eu sou técnico, E melhor sou muito, mas às vezes tem casos de Porto alejado, que você nascer assim, deixa ele lá e daqui a pouco ele dá uma... Aí que eu costumo dizer que tem muita importância essa correção da quartela, da parte baixa. Da parte baixa. Porque se o joelho é torto, ele vai levar a quartela junto. Vai. A quartela... É um secreto. A Vai quartela, a gente consegue até os 6 meses mexendo a partir de um mês, a gente mexendo, fazendo suas correções, a gente consegue manter a quartela reta. O joelho vai ficar um pouco torto, mas a quartela ela vai consolidar mais reta. Tem tempo ainda para você ajustar ele, né? Tipo, ou seja, né, resumindo, eu vou falar depois, assim, vai terminando o crescimento ósseo distal para proximal. Então, se a gente arruma embaixo primeiro, que é o importante, né, depois a gente tem mais tempo para cuidar da parte de cima. Né, resumindo assim. E o que ele falou que o joelho, depois com o tempo ele melhora muito mesmo. Muito. Demais. Se você tem a parcela legal, você vai ter um membro muito mais retinho, melhor, mais próximo do desejável. Não é? Muito melhora sozinho. O que é bom, mas às vezes, em alguns anos eu acho assim, eu não tava falando, não, deixa, eu já vi isso aí, arruma sozinho. Não é isso. Um pouco arruma, mas um pouco Sozinho não. é viável, É que o ponto máximo uma do treino que ajudinha, você fala né? não vai andar. E você volta dali a 15 dias, o bicho está correndo e muito melhor. Muito melhor, mas não está perfeito, Claro. como a gente poderia. Então, acho que esperar um pouco é bom. Sem dúvida. Melhorar. E fazer coisas agressivas, né? Como cirúrgico, né? Evitar o máximo. Evitar o máximo. Eu, particularmente, por pegar muitos cavalos, né, que são mais delicados, tudo, eu prefiro os cravos que são mais molinhos do que aquele cravo duro que você craveja ele e racha a parede inteira. Depois você vai dar acabamento, ele estufa tudo. Então eu prefiro, né, esses cravos mais flexíveis, mais moles. Ele vai andar pobre, é bom. Nós temos um MX50, né? Esse é um cravo bom para tirar em cavalo que é ruim de parede, ruim de mulher. Você tira ele virando, você não agride tanto. Bem maçuzinho, o MX50. É o que muda o tipo de ferro? Ele é mais mole e mais duro. Ali, o cravo ruim, o cravo ruim é aquele cravo que ele, além de ser duro, a guia dele não funciona direito. Então ele entra com muito atrito. Entendi. Não tem uma penetração boa, não tem, então você cravejando ele tem resistência, muita resistência. Entendi. E ele é mais fino também ou não? A espessura muda? Muda muito. Alguns são um pouquinho mais finos, sim, mas a importância do cravo é justamente essa. Material. Ele deslizar muito bem para não causar tanto atrito na muralha, né? E na minha opinião eu gosto muito dos cravos mais macios, né? Então mais flexíveis assim. Eu uso muito o E3 Slim. É ótimo. Eu também uso. Eu uso o Slim, né? Da Derby Slim. É ótimo. São cravos que são mais fáceis da gente trabalhar, né? Ele dá acabamento, né? Você cravejar, você não agride tanto o casco. Tem saída boa, Saída ótima, comprido, é um cravo maior. Exatamente, né? Você tira na altura que você quer e vira fácil. Eu acho que é válido a gente fazer um investimento um pouquinho maior em cravos bons do que, né? Esse investimento é muito bom. Muito. Só vai te ajudar, né? Ferradura e cravo de qualidade. Sem dúvida. Porque você Você pega cravo barato, acaba com o casco. E ferradura que é Acaba com o casco, né? Então. Ferradura que a craveira é mal Custo-benefício, né? posicionada também. Também o vídeo. Ferradura que a craveira fica muito para fora. Você não sabe, você fica fechando a ferradura. Não consegue tirar cravo na altura que você precisa. Bem aonde precisa. E isso até para justificar o nosso trabalho, né? O valor, né? Tipo, às vezes para o proprietário que né? Fala, poxa, mas é caro. E você explicar o porquê. Porque eu trabalho com um material que é mais caro, né? Para justamente preservar melhor essa estrutura do Não casco. só os materiais, como as ferramentas também, né? Sem São dúvida, né? caríssimas as ferramentas boas, mas você consegue no resultado final do trabalho muito Quem está ganhando é o cavalo, sem né? dúvida.
O trabalho muda completamente, né? Se você tem uma ferradura boa, né, e tem um cravo bom. Né? Legal. Obrigado. Ô Túlio, e nesses casos de infecção da linha branca, eu fui mal que eu tinha que dar uma saidinha, você abre, né? Ah, tem que remover. Porque está associado ao fator mecânico. Se a gente tem uma cápsula solta, a gente imagina como se tivesse uma laminite. Aí a unha é solta. Uma laminite, né? Então ela está acumulando, mas você não tem acesso. Mesmo que você vai fazer asepsia, isso aqui não está chegando lá. E muitos, né, são anaeróbicos. Vai aumentar, né? Não tem a presença de oxigênio lá, e ela vai aumentar, a bactéria que seja, né? Posso dar uma explicaçãozinha? Vem. Claro. Pode ser? Vem. Dá licença. Então, Vai lá desenhar alguma coisa. não precisa desenhar. É bastante simples. O que leva nutriente para o casco, para a articulação, é o osso. Desculpa, o sangue. O que está levando os nutrientes tá. Você tem um ponto com a mão aberta, por exemplo, aqui, você tem essa região comprimida, a circulação sanguínea aqui está comprometida, aqui está bastante irrigado. Então a tendência é esse osso aqui crescer mais e entortar mais, tá? Então ele está tirando a mão aqui, ó, o pé, seja o que for, tá bem? Quando você faz esse corte na diagonal aqui, ó, ao contrário, ao tirar a mão, o que vai fazer? Ele vai rodar, ó, tá vendo? Pressionou aqui e liberou o lado de lá, que está todo pressionado. Então ele liberou aqui, o sangue vai fluir lá. A tendência é mais nutriente lá onde estava pressionado e endireitar. É isso, Túlio? É isso aí. Por exemplo, se tem um desvio, né, que tá, esse casco ele tá gastando mais aqui, ele tá tirando mais aqui, tá tudo quebradinho. Isso aqui vai esparramando, né? Vai fazer Aquela saia, Então, o que a gente faz? A gente remove isso daqui. Você tira essa ação de força. No caso do cavalo periquito, isso é por dentro. Periquito por dentro. Fica aquela aba, fica aquela saia. E sempre ele vai tirar a mão por fora. E na lateral vai estar gasto a casquinha e a aba crescendo na medial. Ela pinçou a medial para dentro lá. E uma coisa que eu acho que uma coisa que eu acho boa desse raciocínio é que você não mexe na altura dos talões. Entendeu? Não vem desequilibrando o talão. Dá uma dó, o outrinho novinho, o cara já vem rasgando o talão. Aquilo é uma joia que você Faz isso ainda. Tá vendo agora? Faz isso ainda. Porque a gente cai nesse conceito que a gente estava vendo aqui. Às vezes não é nem o ferrador que faz. Acho que até no Aras, um pouco do que se perguntou, né? aquele cara no Aras De altura da resina, tudo, né? já vai mexer ali. A questões de altura, às vezes, né? Tem muitas pessoas que fazem essa diferença de altura de talão. Eu acho que tem que tomar um certo cuidado. Porque o estojo, ele se altera também, ele empurra a coroa para cima. E a gente cai naquele desenho que a gente fez. Se você eleva um talão mais do que o outro, né, por exemplo, numa resina, a distorção que vai sofrer a terceira falange dentro da cápsula do casco, você vai ter problema futuramente. Né? Que um pouco no caso daquela... Se nós temos que mudar alguma coisa, é no direcionamento, né, da pinça, né, dessa saia. Né? Mas o plano, né, de talões, né, isso eu acho que... Se for por a resina também, é só na frente. Né, para dar uma a gente pode, né? Às vezes é muito esmagado, né? Um talão que é escorrido, você cria na lateral dele ali área de apoio, para buscar simetria melhor, né? Mas em altura, não diferença de altura, você cria a área. Exatamente. Esse corte ele pode ser até na grossa ou não? Sim, pode. Porque pegar um potrinho com um mês de vida, nossa, passa a grosinha. Uma bomba açúcar. Só direcionou o break-over ali para ele. Né? Se é bicudinho, pensudinho, remove aquele. Tem muito, né, aqueles formatinhos, né, que é bicudinho, assim, né? Aquilo lá, ele vai procurar alguma defesa para ele tirar a mão. Ele não vai tirar a mão no centro da pinça. Ele vai tirar lateral medial. E aí ele já está se consolidando de uma maneira errada, né? E a movimentação também. Desenvolvendo a musculatura errada. Então, um mês de vida tem aquele casco bicudinho, pô, só facilitar. A grosinha aí, ele já vai ter um direcionamento, né, da movimentação muito melhor. Né? Vai desenvolver musculatura. Assim, 30 dias. Sim. Se o clima é muito seco lá e não cresce muito, né, prolonga 40 dias, né,
Depende do crescimento do casco. Se chove muito, né? Ela cresce muito. Cresce muito? Então é 30 dias, né? Vamos pra lá. Leva disso aí, né? Cresce muito casco. Vamos pra lá. A questão da água aí no caso também tem demais. Tem que, cara, é primordial. Cravar isso aí. Bota, mas aí volta a fazer de novo, daí 60 dias. Daí a gente perde tempo. Não adianta você arrumar e o período fica muito longo e ele vai entortar de novo. E a gente está perdendo tempo. Ele está se consolidando, né? E aí, né, o que você poderia arrumar em 2 meses, Não arruma. Fecha aquela janela no período da crescendo o ósseo, o dono vai ficar triste com você pra sempre. Que você não faz com ele, você não corrige direito, você não molha. As ervas de pasto lá, um monte de umas lá que casqueia uma vez por ano. Tem égua lá que você viu. Você casqueia, os animais que você casqueia lá, como que é o piso? É terra ou tem muita pedra? Lá, terreno lá? Terra. Nossa, mas não tem muita pedra, assim, essas coisas? Não, tem pedra, tem pouco. Tem um pouquinho? Tem pedra. Você casqueia esse casco plano? Planinho? Tá. Depois, se tiver, tem um bicho que é só casqueado, né? Aqui pra gente mexer, assim, tranquilo. Que não recebe ferradura. Mas que tá casqueado do que não tá casqueado, que não casqueado. Tem até aquelas 3 que sobrou, que a gente cascou toda a tropa, mas ficou 3 na mão do lotinho. Só casqueia, só sabor de mexer. Isso aí, a gente fica até sábado aqui. Não, mas não. Daí eu casqueio para ver se, na minha opinião, ajuda esses cavalos que estão soltos, né? Você vai fazer uma pinça rolada no casco, como se fosse uma ferradura, inclinando. Né? No animal adulto você não vai direcionar mais, porque né, não existe mais correção, mas você evita, né, que quebre a parede, né, que fique, né, forçando muito a muralha, você vai tirar essa alavanca. Então, às vezes, também você vai dar uma ajuda no controle de doenças da linha branca. Né? De repuxar essa muralha e entrar na porta de entrada. O maior ganho e facilita contornar essas situações extremas, o que é? Eu vou abaixar o talão, eu vou. O cavalo que é chinelado, está tudo esparro, mas eu estou ganhando área de apoio. Que essa área de apoio, além de servir, né, para sustentar toda a carga, parar com essa mecânica errada, eu mudo o crescimento do casco novo. Que aqui eu não vou conseguir nunca, jamais. Por causa da pressão. Aqui os túbulos já estão vindo na posição mais horizontal, ele já está crescendo escorrido. E a gente não cessa isso nunca. A gente não é agressivo de levar ele no ideal que a gente acha. Só dessa maneira que a gente começa a realinhar o casco novo que vem crescendo. Daqui a alguns meses, vai estar show de bola esse talão aqui. Pressão é força sobre área, né? Se você aumenta a área, você diminui a pressão. Diminui a pressão. Eu interfiro no crescimento do casco novo, que vai desenvolver ainda. É isso que eu tenho que acreditar. E não preciso ter medo. Já volta naquele absorção de impacto no chão também. Com certeza, com certeza. Eu não entendo como é que você faz essa puxada do talão alinhando com a base. Aí beleza, na frente ali eu entendi perfeitamente. Se você tira na grossa, tira na... Puxa, pega a arremeia. Imediatamente, como é que você chega a base alinhando com o talão, com o bumbum dos talões? Você fala... É isso aí, exatamente. Aqui? Como é que você traz o apoio lá para trás? Eu teoricamente tenho que abaixar ele. Eu tenho que cortar ele. Porque ele pode estar escorrido, mas ele tem material aqui. Ó. É uma visão tridimensional que a gente, né, tem que imaginar. Né? Aí você chegou a barra para trás ou você... Isso. Você chegou a barra para trás? Olha as barras aqui deformadas para frente. Aqui, ó. Olha como que eu consegui. Foi lá para trás. Eu levo tudo, é um conjunto. Você olhando o casco antes do corte, você vê que os talões estão virando para dentro. Né? Já está começando, né? Colapsar aí. Né?
Aí quando você corta, olha como ele abre, ó. Pum. Né? Você vê que ó, a expansão... Você abre o sumo da ranilha e tira na pinça. É isso? A ranilha é para a gente se localizar, ter uma referência melhor. Onde está a parte mais larga da ranilha? O meu ideal que eu quero buscar. É lógico que tem cavalos que a gente nunca vai conseguir, mas é o ideal que eu busco lá, levar esse apoio para lá. Porque só assim que eu crio área de apoio aqui, área de contato. E aí a questão da ferradura sobrando, ferradura em exagero, que ela é prejudicial e muito. Ainda mais se você não trouxer o negócio para lá. Aí que o casco, o talão vai encostar na ferradura, né? Exatamente. E o cuidado extremo com a ferradura oval. Cada vez menos. Cada vez é menos ferradura oval, né? O torque é muito grande. Você vai alinhar. Não vão crescer tanto. Eles vão crescer mais na vertical. E tudo vai mudar essa conformação do E casco. enquanto os túbulos não forem verticais, o casco vai crescer caído. O túbulo tem que ser uma estrutura que resiste. Exatamente. É queratina, é linha. Ele tem que crescer durinho. Pra ele aguentar, senão Na linha de tração. ele vai deitando e achinelando. Aqui eu fiz um ferrajamento com alumínio e deixei ela talonada. Então, aí que a gente avança um pouco a mais. E aí a minha decisão, é claro que eu não gosto de ferradura talonada, ela tem que ser tomado muito cuidado com isso. Talonete, então, toma cuidado com ela. E por que você pôs uma ferradura talonada? O porquê a conformação do membro dela ainda não aceitava esse posicionamento. Eu fui muito agressivo no talão, então eu baixei, eu busquei o ângulo palmar melhor. Só que a conformação dela, porque eu tô com uma estratégia de arrumar essa cápsula do casco. Mas para o conforto imediato, eu talono ela um pouco. Para não tensionar muito todo o aparato. Todo o aparato ser agressivo. Mas isso é uma vez, duas vezes. Eu arrumei um pouco essa linha de crescimento do casco, melhorei a cápsula do casco, eu já puxo plano. Porque o meu casco vai proporcionar isso. Vai ser outro corte que eu vou fazer no mês seguinte. Ô Túlio, e quando você foi dessa égua aí, você resolveu talonar um pouco a ferradura? Você mantém esse cavalo, esse animal trabalhando normal? Não. Você pede para reduzir porque você talonou? Sem dúvida. Depende muito do caso, e se teve lesão. Né? Essa égua aqui teve uma lesão profunda. É óbvio. Perdeu, aleijou. E é uma égua importantíssima, o tambor. Lesionou, perdeu por conta de conformação. Então, e se teve uma lesão no profundo, tem uma razão até para você talonar no período de recuperação, né? Sim, por isso eu tomei essa decisão. Mas ela lesionou com toda certeza. Por causa disso. Uma égua que dava 16, assim, Nossa. Dá 16? Não, o tambor, 16 segundos, tempo baixo. Você entendeu? Então, quanto tempo essa coitada ficou trabalhando assim? Sofrendo, né? Tudo estresse, tudo. Uma hora não aguentou, a bomba estourou. É uma égua de alta performance. Muito. Tem uns 16. Era a Rafaela, sabe? Puxa, lá. Ela tem predisposição a crescer esse casco achineladão. Mas se fosse previsto isso antes, se o ferrador tivesse um pouquinho de consciência, poxa, essa égua cresce esparramada. Isso aqui vai dar. Isso aqui uma hora vai estourar. Se eu não intervir já, e com o preventivo aqui... O cara fica feliz com o ferrador da égua fulana que vira 16, né? Na verdade, nossa, minha égua é boa. Minha Vira 16. Cara, ela dá muito dela. Pra correr assim... Na verdade, é quando, né? Na verdade, coitada fez o máximo possível. Né? Porque o cavalo bom, ele entra, né? Ele dá tudo dele. Por isso que machuca E é os o que cavalos. mais lesiona, porque ele dá tudo. Ele dá tudo, é da personalidade dele. É melhor. E esse cavalo que a gente está falando que o acumular é bom. Na verdade, ele não sabe nada disso, né? Na verdade, o ferrador não sabe nada disso. E a tese dele é que quanto mais pinça, mais ele vai pegar areia, mais ele vai correr. Que o cavalo tem que ter uma pá na mão de areia para cavocar para
uma visão. Jogar agora fica muito claro, né? Mas por quê? Porque essas pessoas eles não têm o conhecimento básico de uma biomecânica. Olha lá, ó. Olha, Pum. Imagina se ela tem mais área de apoio aqui. Se ela é uma barra oval que tem mais área de apoio, mais sustentação, mais tensão sobre o casco. tudo bem que aí é um chão duro, né? Então tá castigando, né? Mas o que tem de vibração, rotação, deslizamento? Muito grande, né? Então... A gente passa de novo aí. Vai passando. Eu fiquei ontem olhando umas 10 vezes isso. Foi. Ferro sobrando, vai parar menos, vai mais alavanca. Vocês viram o moleque? Deixa eu ver se eu consigo parar ele. A vibração que tudo tem. E o aço ajuda a vibrar mais, não? Ó o breakover, ó o breakover. Não. Saiu. É muito chique isso, né? Aí você pensa num animal, Agora, pensa agora. como é que faz isso? Não tem como. Passou um tá. Ainda não escorregada pra compensar. Essa escorregada aí do chão liso, no chão, aquele tava falando do bidim. Você já pensou no chão muito fundo? Trava. E tudo dá aquele segundo momento. Uma outra coisa, né? Que nós temos que ter claro na cabeça. No momento do breakover, se nós temos uma pinça longa, o que vai acontecer internamente? A força da T3 ela vai pressionar muito a sola contra o chão. E isso, com o tempo, a gente vai ter uma espessura de sola reduzida. Sensibilidade, dor. Essa ferradura poderia ser um pouco maior no talão ou não? Você está falando de excesso, eu entendi. Mas assim, quando ela bate no chão, me parece que falta um pouquinho no talão. Não falta. Eu vou parar ele aqui, tá? Não, É coberto. Tá coberto? Parar com a coberto. Na metade do voo, parece. Ah, boa, olha, na hora que ela coloca no chão. Eu ia falar também, mas eles falam que eu sou a rainha da ferradura comprida, então tá um pouco curta, vai. Ela não está curta se o casco está no lugar correto. A gente não viu o casco dele Não, baixo. perfeito, impressão. Impressão Pode que ser dá. uma impressão, Pode ser uma impressão. Mas a questão se eu tenho esse cascamento muito bem feito, o casco meu está balanceado, para que eu quero ferro sobrando aqui? Você concorda que, e se ele está mais escorrido ainda, pior, muito mais grave. Porque se ele está, por exemplo, aqui, um ferro sobrando, esse torque Sem dúvida. é muito mais A ideia grave. é só cobrir. A ideia é só a impressão que eu tenho daqui, é só cobrir. Mas pode ser impressão. Pode ser impressão. E talvez ainda o primeiro cravo ali mais bem apoiado, sim ou não? Como? Em relação ao contato da ferradura com o casco. Aí, um espaço. O espaço. Entre a ferradura e o casco aí... Não, ela tá mais por conta do boxe da ferradura. Isso aqui tá vencido. O ferro já tá vencido. O caso que a gente tira essa quina, quando você corta, ele está Ele não fica 100% fibrosa. Isso aqui é o meu ver. É um cavalo que já está vencido. Eu já tenho vários dias de ferrajamento. Beleza. Foi um ferrajamento que foi feito para Volville. Mas esses dois, a linha de raciocínio vai ajudar a gente muito. Na recepção, esse torque que causa no talão, é um talão escorrido, você muita área de apoio e na tirada de mão. Sem dúvida. Beleza. Isso só vai ajudar a gente. São os dois momentos onde a articulação do casco está fazendo os dois extremos. O que ela faz? Aí ela está hiper flexionada, hiper estendida. E lá ela está hiper flexionada. Então, quando ela está hiper flexionada e quando ela está hiper estendida, ela vai estar sofrendo os desgastes máximos e os ligamentos e os tendões também. Esse cavalo faz o quê? Não sei, Beto. No vídeo geralmente eu tenho. cavalo de solta, isso aí, eles querem mais apoio para a recepção, né? Mas aí é a mesma ele coisa. está falando do torque. É do torque. Você vê muito dos cavalos que a gente reparar que tem os talões escorridos, são os cavalos que usam muito ferro sobrando.
Principalmente se você trabalha. Porque aumenta muito o torque no casco, esse ferro sobrando. Ah, vai dar sustentação para o boleto. Ele pode dar, mas se o casco está no lugar correto. Esse exagero de ferro prejudica mais ainda. Eu sou muito mais a favor de... É lógico, a gente não quer um chargeamento justo, porque são cavalos grandes. Temos que ter ferro sobrando, né? Mas não exagera. Né? A gente tem que se preocupar muito com o posicionamento dos talões, né? Para você aumentar o recurso de ter um ferro, né? Sobrando, dando apoio justamente para toda a estrutura, né, do membro, né? Cobrir a área, na minha percepção, cobrir a área de bulbo ali, né? Falar um pouco de potos, bem resumido, né? Para a gente ganhar um pouco de tempo, né? Aí tem os fatores, né? De ele nascer, né? De ter um poto com deformidade e tudo, né? Nós temos os fatores congênitos, né? Genética, né? Dos garanhões, tudo, e posição fetal. E os adquiridos, alimentação, o ambiente, né? Tudo vai interferir num desvio. Né? Por exemplo, a suplementação excessiva num poto. A grande chance, né, para a exposição que ele vai ter, né, de se tornar um potrinho encastelado, né, ter uma deformidade flexural é muito grande. Né? A anatomia dele não vai acompanhar, né, esse crescimento acelerado. Né? A parte de tendão, ligamento, musculatura, não vai desenvolver no seu tempo correto e vai ter alteração com relação às estruturas ósseas, tudo, e vai refletir no casco. Né? Então, esses são os fatores adquiridos. Né? Nós temos as deformidades médio-laterais, os desvios rotacionais e as flexurais. Né? Também aquelas frouxidão, né, que o potrinho nasce com a pincinha levantada para cima. Às vezes, se você apenas reduz a movimentação dele, deixa ele um pouquinho mais confinado durante 20 dias ali, já ajuda. Não precisa fazer nada mais agressivo, né? Então, isso que é importante em potos a gente saber, porque é o fator que a gente está lidando lá. Está um pouco tardio a intervenção. O porquê? Mesmo que a deformidade maior dele seja lá em cima, por exemplo, de joelho, no cara, essa deformidade ela vai prejudicar lá embaixo, as articulações distais. E essas distais, elas vão fechar, na maioria das vezes, em média, com 6 meses de idade. Você já não mexe mais a partir disso, você não corrige mais. E se a gente interfere nisso antes, 1 mês de vida, né, 2 meses, se ele nasce, a gente avalia. O potrinho é alinhadinho, beleza, o casco nem tem muito que tirar. Não precisa, pega ele com 2 meses, 45 dias. Né? Tudo uma avaliação, né, de animal a animal. Mas se a gente consegue arrumar isso, essa articulação distal, né, dentro do período correto, para cima vai ser muito mais fácil. Você conta com isso, né? Lá embaixo você passou o tempo, fechou o crescimento ósseo e você conseguiu arrumar. Agora a gente está ganhando tempo para arrumar as outras deformidades, né? Às vezes a gente não tem muito sucesso no casqueamento por causa disso. Por causa disso, porque já pegou ele por 8 meses. 6 meses. Aí já está difícil, aquilo lá já está torto, consumidor. Não vai mais existir correção mais. Não adianta nem falar para o dono que vai arrumar. Então, uma correção que eu fiz, usei acho que 2, 3 no máximo essa correção. Lá era um potro valgus, né? E aonde o que acontecia? Essa força aqui já estava alinhado já. Mas a força, o que estava fazendo? Escorrendo toda a parte medial do talão. Eu não tinha área de apoio aqui. E ele na areia afunda mais ainda. E abre mais a mãozinha ainda. Então o que eu fiz? Eu criei área de apoio. Não mexi na altura. Jamais, eu não mexi na altura. Eu mantive plano por baixo. Mas eu aumentei a circunferência da área de apoio e deixei simétrica, com base na minha ranilha.
Então, isso automaticamente, ele já trouxe o medo para dentro. Quanto tempo de esgoto? Quanto tempo levou O Rodolfo, esse outro, eu peguei ele. Isso aqui foi na Luciana Diniz, em Dayatuba, no Vila Falva. Um ponto eu peguei ele acho que com 2 meses. Com 7 meses eu já não mexia mais nele. Já estava belezinho. Com quanto tempo? Usei a resina acho que 2 vezes ou 3. Não me lembro. Aumentou a superfície, né? De contato, é. Ontem não tinha você. Depois que as camisas tiveram tudo fora, então. Não, por cima não. Não, depois Só você faz, moldando a simetria dele, a circunferência. Porque normalmente a gente não grosa muito a parede, porque já é fininha essa parede. Né? Então se você afina um pouco mais, ele pode bater, ele pula muito, pode bater e causar um hematoma próprio. Né? Então a intervenção que a gente faz sempre, correção em potro, a gente arredonda por baixo, mas mantém a parede forte ali. Ou senão as intervenções que a gente inclina o corte, mas jamais grosar por cima, assim, né? A gente não faz essa agressão. Né? Qual que é a resina que você usou e qual que é a espessura que aumentou, assim, mais ou menos? Dá uma noção. Aqui eu usei a Superfast, da VTEC. E o que tem ali de aumento, assim? Mais ou menos. Que faz muitos anos isso aqui. Mais ou menos. Mas eu acredito que era coisa de 1 centímetro, porque ele vai colapsando, né? E ele vai escorrendo. Então eu aumentei a largura da área de apoio assim, tipo 1 para 2 centímetros ali. Se você olhar a mão esquerda, tá quase empiriquitando, ó. Vem? A mão esquerda tá quase virando pro outro lado. Com quanto tempo o casco do potro, sem mexer, começa a largar para fazer a base? Porque eles nascem bem fininhos. Nascem bem. Eu diria a partir do 3º mês, ele começa a mudar, meio aquele casquinha já mais amplo assim, né? Esse você fez com 2 meses. Se eu não me engano, foi de 1 para 2, 45 dias. Quando ele nasceu assim, na época da Santina que tem lá, eu falei, um ponto aqui precisa molhar ele. E eu fui, olhei ele, acho que antes, eu falei, espera um pouco, porque eu não posso colocar resina, senão eu vou queimar ele, essas lâminas do casco. E aí com 2 meses eu... Fica muito bom, né? É instantâneo. E sobre queimar a articulação? As duas prateadas. Queimar, né? Pode ser feito, né? Mas tudo, né, com cautela e, né? Você tendo um raio-x, se tem epifisite, vamos dizer, né? Se tem, com blister, né? Enfim, né? Um potro, né? A não ser que tenha, né, uma epifisite tremenda lá, já instalada, né? Faz uma imagem, né? E tem a epifisite, né? Um crescimento bem irregular que já está, né? Aí sim, né? Pode ser queimado, né? Mas eu acho que o percentual, se você age no momento certo, você evita muito isso daí. Nem precisa mais. A questão é da consciência, né, dos responsáveis, né? Se ligar, gosta, né? 1 mês de vida, pô, é torto, levá-los. Vamos, né, fazer a correção, né? E aí a gente, o profissional, já montar essa estratégia, né? Tipo, se ele não vai mexer com 1 mês, eu vou reduzir a movimentação dele. No 2º mês, a avaliação já é outra. O plano já é outro. Né? E às vezes uma medida que você ia tomar agressiva 1 mês antes, no 2º mês, pô, não é preciso isso daí.